Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje então nós, com a permissão do pastor André, nós iremos dar uma escapada dos trilhos ali do nosso projeto Raízes, onde normalmente é nos concebido um tema, e sobre esse tema nós debruçamos aqui, ao qual o tema é nos passado. E hoje, com a permissão do pastor André, nós iremos sair um pouquinho, se assim possamos dizer, do nosso projeto Raízes, mas Deus não deixará de falar conosco, pelo fato de nós não estejamos aqui tratando do nosso projeto Raízes. Queria convidar os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Ruth. Livro de Ruth, nós iremos ler o capítulo de número 3, nós leremos o capítulo 3 inteiro, tá, irmãos? São 18 versos, mas para que nós possamos ter melhor compreensão desse texto, há muitas informações aqui, há muito conteúdo, e a gente vai aqui debruçar e aprender mais do Senhor, amém? Diz assim o texto: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu te buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirás o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havia, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e descobriu-lhe os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há um outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui até esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até pela manhã. Ficou-se, pois, deitada aos pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse-lhe mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? Ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibais em quão darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver com este caso ainda hoje. Amém, meus irmãos? Até aqui. Meus irmãos, a falta de planejamentos estruturados nos preceitos de Deus, seja lá em qual área for, todos nós sabemos que tem afetado grande parte dos cristãos em nossas igrejas. E quando essa prática de planejar, ela é observada em nosso meio,
nós normalmente encontraremos este planejamento ou este projeto, ele sendo elaborado e pensado de forma totalmente egocêntrica, ou seja, cheio da vontade do homem e vazia do querer de Deus. Em resumo, percebe-se que os crentes em Cristo vêm planejando muito pouco, e quando se faz um planejamento, elabora-se de modo errado, segundo as suas próprias vontades. E nós temos exemplos práticos e corriqueiros do nosso dia a dia que comprovam que muitas das vezes nós estamos planejando segundo as nossas próprias vontades, sem até mesmo que percebamos essa falha. Por exemplo, na corrida de uma vaga por emprego, normalmente nós pedimos para que uma porta ela se abra, mas nós queremos que essa porta ela se abra com as nossas próprias mãos, tirando assim a soberania de Deus na frente desse projeto. Outro exemplo é no planejamento familiar. Normalmente, segundo as nossas próprias vontades, nós planejamos filhos, planejamos projetos para esses filhos, planejamos um futuro para esses filhos, e assim, sucessivamente, nós vivemos planejando. Outro exemplo, a não ser seguido, e que grande parte dos cristãos tem feito em nossos dias, é o de não incluir a vontade de Deus, é o de não incluir os projetos de Deus, o de não incluir a direção de Deus no período pré-matrimonial, ou seja, no período que irá anteceder um casamento. Período este, meus irmãos, que talvez seja o período mais importante da vida de quem almeja construir uma família, e sem dúvidas necessita-se planejar. Assim sendo, sem a direção de Deus na falta desses planejamentos, sem a direção de Deus na falta nesse projeto do matrimônio, sem a direção de Deus nesses planos que antecedem o casamento, aonde essa falta de planejamento direcionado por Deus vai refletir? Sabe onde? No casamento. É por isso, meus irmãos, que o número de divórcio dentro das igrejas, ele vem crescendo assustadoramente. As pessoas, elas não planejam mais incluir as orações nos seus projetos, as pessoas não planejam mais incluir os projetos do Senhor para que Ele prepare assim uma pessoa que tem os princípios voltados a Cristo. As pessoas, meus irmãos, não planejam mais um jejum para que o Senhor, Ele lhe conceba uma pessoa que tem os valores e os princípios cristãos. Ou seja, o que nós estamos observando com veemência nas nossas igrejas é a famosa pseudodoutrina. Faça você mesmo, se você fizer deu certo, se você fizer não deu certo, e assim é a vida que segue. E é exatamente, meus irmãos, no período que antecede um casamento, uma vindoura construção de um lar, que mais necessita se planejar, conhecer a fundo a pessoa com quem almeja casar, conhecer se a pessoa ela é cristã, se ela respeita pai e mãe, como que é a conduta dela no trabalho, na sua vida, na igreja, e assim sucessivamente. Em resumo, meus irmãos, e para simplificar aqui a nossa parte introdutória da mensagem, é que grande parte dos cristãos em nossos dias tem deixado Deus de lado na direção dos seus planos, dos seus projetos e do seu sonho. É por isso, meus irmãos, por essa falta de planejamentos elaborados e sustentados em Cristo, que vem aumentando cada vez mais o número de pessoas frustradas dentro de nossa igreja, não com Cristo, mas consigo próprio. O resultado disso, meus irmãos, é que o ministério mais procurado hoje, na maioria das igrejas, é o ministério de aconselhamento. Há pessoas, meus irmãos, frustradas em nosso meio com a vida profissional. Há pessoas frustradas em nosso meio com a vida sentimental. Há pessoas decepcionadas, meus irmãos, com o status financeiro que têm, com a vida ministerial na igreja, e podemos dizer, meus irmãos, não em todos os casos, mas na sua grande maioria, que esse desapontamento, ele se deu por conta de não se incluir Deus na direção desses projetos. Jesus disse em Lucas capítulo 14, verso 28, qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo,
este homem começou a construir e não foi capaz de terminar? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. O que Jesus quer nos ensinar aqui, através da parábola do construtor, é que se quisermos, meus irmãos, ter êxitos nos nossos projetos, nós precisaremos, antes de tudo, planejar, fazer um planejamento. Meus queridos, se nós quisermos termos resultados em nossos planos, nós precisaremos, pelos olhos da fé, entregá-los ao Senhor. Se nós quisermos, meus irmãos, sermos agraciados nos nossos propósitos, nós precisaremos ser direcionados por Deus na condução desses projetos. O salmista, lá no Salmo de número 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar, meus irmãos, significa passar as mãos dele, significa dizer: Senhor, eis aqui os meus projetos, Senhor, eis aqui os meus sonhos, eis aqui a minha vida profissional, os meus desejos, a minha vida financeira, o meu futuro casamento, o meu casamento. É dizer: Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade. Aleluias. É por isso, meus irmãos, que o nosso tema foi um plano justo para um lar cristocêntrico, porque os nossos planos, para eles serem justos, eles precisam pertencer ao justo juiz. É por isso um lar cristocêntrico, porque se quisermos que o Senhor, Ele reine em nossos corações, nós, que sejamos abençoados por Ele, Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Estamos aqui, meus irmãos, pregando culto após culto, o senso do pertencimento, né, o fato de nós pertencermos ao reino. E os planos do Senhor, meus irmãos, eles não são diferentes. Eles precisam pertencer ao Senhor. Se quisermos termos êxitos nos nossos projetos, necessariamente Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Amém? E no capítulo de número 3 de Ruth, em contrapartida ao que temos observado na igreja, Deus, Ele ensina-nos através da sua palavra, não só a necessidade de planejar, mas a necessidade também de planejar conforme a vontade de Deus. John Piper, o teólogo, sobre este plano de Noemi, ele escreve: de fato, é uma justa estratégia. John Piper, por justo aqui, meus irmãos, quer dizer que este plano, que Noemi irá elaborar aqui para o casamento entre Boaz e Ruth, ele era justo porque a lei do levirato, uma lei estabelecida pelo próprio Deus, estava concebendo a notoriedade para este plano. Sendo assim, sobre a permissão de Deus, sobre a lei de Deus, as normas de Deus, Noemi então, ela começa a planejar este casamento. Mas a pergunta que cabe aqui, o que Noemi, ela está planejando aqui no capítulo de número 3? Qual era a estratégia de Noemi aqui no capítulo número 3? Para que possamos entender melhor este texto, nós precisaremos voltar lá no capítulo 1, onde o texto diz que Elimeleque, juntamente com a sua família, eles saíram da terra de Belém de Judá e foram para uma terra por nome de Moabe. E o texto diz que, saindo essa família, chegando na terra de Moabe, morre Elimeleque, esposo de Noemi, ficando assim Noemi agora viúva. E o texto diz que após Elimeleque ele falecer, a Bíblia diz que os filhos de Noemi, eles tomam para si mulheres moabitas, ou seja, casam-se com elas. Após 10 anos, já estabelecidos aqui em Moabe, o texto diz que os filhos de Noemi, meus irmãos, eles também morrem, ficando assim agora Noemi sozinha, sem filhos, sem esperança e sem uma descendência. E aqui, meus queridos, no período da antiga aliança, era de suma importância que uma família, ela suscitasse descendência. Um homem ou mulher que não pudesse dar continuidade a uma genealogia, segundo a cultura da sua época, teria algumas complicações, como por exemplo, não ter o nome da sua família preservado.
não poderia repassar, conceber as heranças que tinha por posse a outros entes, não tinha posteridade, não tinha continuidade, ou seja, uma série de pessoas que teria ou que tivesse a mesma origem. Samuel Schutz, no livro A História de Israel, ele disse: sem dúvida que outros fatores estiveram presentes na formação da sociedade dos períodos mais remotos. Nenhum deles teve um papel mais importante do que a família. Então a família aqui, meus irmãos, a instituição família, era algo de suma importância na sociedade antiga. Resgatar a genealogia não era somente procriar-se através de filhos, mas preservar o nome, manter a identidade e resgatar as suas origens. Enfim, a descendência, ela era de suma importância aqui no contexto de Noemi. Assim sendo, a primeira revelação que nós extraímos do texto de Ruth, e que está relacionado ao futuro projeto aqui de Noemi, no capítulo 3, ao qual nós iremos abordar mais para frente, é que com a morte de todos os membros da família de Noemi, havia-se a necessidade de dar continuidade à sua descendência. Então, antes de Noemi, meus irmãos, colocar o projeto dela aqui no capítulo 3, ela já entendia que havia-se então a necessidade de um remidor, de um resgatador para assim suscitar descendência. Assim, com o passar do tempo, após esses fatos, Noemi então ela fica sabendo que Deus ele voltara a abençoar o seu povo em Belém de Judá. E juntamente com Ruth, ela inicia então a sua peregrinação de volta à terra de Moabe, a sua terra, Belém de Judá. Mas cabe outra pergunta aqui. Com quem Ruth, meus irmãos, ela iria suscitar uma descendência? Se essa pessoa com quem Ruth teria que se casar, teria que ser por lei o marido mais próximo, ou parente mais próximo da sua família, do falecido esposo, que neste caso seria o seu cunhado Quilion, irmão de Malom, que também haveria falecido. É aí, meus irmãos, que entra lá em cena um homem que tinha por nome de Boaz, ou resgatador, e uma lei que tinha por nome de lei do levirato. O capítulo 2, ele inicia dizendo que tinha Noemi um parente bem próximo de seu marido que se chamava Boaz. Boaz era um homem rico, poderoso, cheio de posse. Neste contexto ao qual passam esses acontecimentos, havia uma lei que foi concebida por Deus, instituída por Moisés, e encontra-se lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, a partir do verso 5, que tinha por lei a lei do levirato, que significa a lei do cunhado. Essa lei funcionava assim, meus irmãos: quando o homem casado, ele viesse a óbito, como no caso aqui do esposo de Ruth, Malom, este não tivesse nenhum filho, o seu irmão deveria casar-se com a viúva e gerar um filho com ela. Deste modo essa família, estaria assim dando continuidade à descendência do falecido, ou seja, o filho que nascesse seria considerado do falecido, fazendo com que a memória deste povo jamais fosse esquecida. Mas no caso aqui de Ruth, como ela iria dar continuidade à sua genealogia? Como nós dissemos, sendo que Quilion, o seu marido, ele também havia falecido. Então, meus irmãos estudiosos do Antigo Testamento, vai dizer que este alcance da lei do levirato, ele também alcançava para além dos irmãos falecidos. No caso aqui de Ruth, seria então Boaz, o primo de Malom. Assim sendo, meus irmãos, Noemi ela começa a entender que Boaz, de fato, ele seria o resgatador segundo a lei do levirato, e começa então a traçar o seu plano, o seu planejamento para que Ruth ela se casasse com Boaz e assim suscitasse uma descendência. Meus irmãos, nós aprendemos então no início que Noemi ela havia compreendido que com a morte de seus filhos havia então primeiro a necessidade de um remidor, de um resgatador para a sua família. Segundo, nós aprendemos aqui que Noemi, ela então havia encontrado o meio legal, que através do levirato, era de se chegar à continuidade da sua descendência, através de Boaz, que era o parente mais próximo de seu marido falecido. E aqui, meus irmãos, após descortinarmos todas essas revelações, cabe outra pergunta: o que faltava então para que o plano para a descendência de Noemi e Ruth ele fosse concretizado? Se Noemi já tinha aqui
as ferramentas necessárias nas suas mãos. Qual seria o meio então? Qual seria o método correto para que esse casamento ele acontecesse? E o meio correto que nós aprendemos através do Evangelho é casando-se e dando continuidade através do casamento. E é exatamente, meus irmãos, nessa união matrimonial entre Boaz e Ruth, que Noemi, ela irá planejar aqui no capítulo 3. Então, Noemi aqui, ela está planejando o casamento entre Boaz e Ruth, e neste período aqui que antecede o casamento desses dois, Deus, ele nos ensina, meus irmãos, que para ter um casamento no centro da vontade de Deus, para que o nosso casamento, ele seja conduzido e direcionado por Deus, primeiro, tanto o homem como a mulher precisam pertencer ao Senhor. Segundo, um futuro casamento, para ele ser alinhado com a vontade de Deus, ambos, tanto o homem quanto a mulher, necessariamente precisam servir ao Senhor. Terceiro, um futuro casamento, para ele ser alinhado com a vontade de Deus, ambos precisam se encontrar-se numa mesma fé, numa só comunhão, no mesmo ideal, aos pés do Senhor. Se você ler os 4 capítulos do livro de Ruth, você irá observar uma integridade incrível, uma fidelidade impressionante de ambas as partes, tanto de Ruth quanto de Boaz. Por Boaz, meus irmãos, o texto diz que ele era um homem beneficente. A Bíblia diz que Boaz, ele era um homem de Deus. Boaz, ele era benfeitor e generoso. Boaz, ele era confiável e decidido. Por Ruth, a Bíblia diz que ela era obediente, era uma mulher virtuosa, era uma mulher bondosa, fiel, prestativa, e por mais que ela fosse estrangeira, nós, ao lermos o texto, nós vamos perceber que ela temia ao Deus de Israel. Meus queridos, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, para que um casamento, ele seja concedido por Deus, e abençoado por Deus o homem, tanto o homem quanto a mulher, ambos precisam se encontrar no centro da vontade do Senhor. Você, homem e mulher, que está buscando um relacionamento, você, homem e mulher, que está buscando ou almejando um casamento, observe as qualidades do seu pretendente, observe como ele ou ela é em casa, observe como ele ou ela é na igreja, observe como ele ou ela é no âmbito eclesiástico. Meus irmãos, observe se essa pessoa, ela tem o fruto do Espírito, se ela é amorosa, se ela é paciente, se ela te traz paz, se ela te traz alegrias. Meus irmãos, pais e mães que aqui estão, que também são conselheiros de seus filhos, vocês homens e mulheres, futuros cônjuges que estão aí e que nos assistem através da live. Um relacionamento ou um casamento, quando ele é agraciado por Deus, ou quando ele for agraciado por Deus, ele deixará alguns sinais, como nós bem observamos aqui. Meus irmãos, um futuro casamento, quando ele é guiado por Deus, será notório a graça de Deus neste casamento, será notório o amor de Deus, os cuidados do Senhor, a bondade do Senhor, a previsão do Senhor e as mãos do Senhor. Deus, meus irmãos, ele cuida dos seus, quando os seus, eles estão no centro da sua vontade. Eu queria aqui dar um testemunho sobre o meu relacionamento com a Ana Lúcia, né? Nós observamos aqui a mão de Deus no nosso casamento. E a gente está falando aqui de sinais, que quando o relacionamento ele é para ser de Deus, Deus, ele nos concebe, meus irmãos, ele nos mostra alguns sinais. Eu lembro que quando eu conheci a Ana Lúcia, eu conheci ela através de uma rede social, e o primeiro sinal que Deus me deu foi a prudência dela. As pessoas pensam que o Facebook, ele tanto ele te condena, né? Ele tanto te traz luz, ou te traz uma imagem boa, mas ele pode te condenar também. Então, eu estava ali pesquisando, eu falei, ela me adicionou lá, eu falei, vou dar uma olhadinha aqui, né? E eu vi as fotos dela, e eu vi que realmente ela vivia aquilo que ela pregava.
E eu comecei a observar, então, Deus ele me deu esses sinais antes do casamento, né? Então, eu comecei a observar isso, eu vi que a mão de Deus, ela estava ali no nosso relacionamento. E assim nós noivamos em 2018, né, amor? Foi uma coisa fantástica. A gente até hoje comenta que a gente não entende o agir de Deus no quesito financeiro, porque nós tínhamos ali condições para fazer algo simples, mas o Senhor ele foi nos agraciando assim, e não foi pessoas nos ajudando não, foi a mão de Deus, e nós noivamos num buffet que ela tanto desejava, né? A gente foi, orou a Deus, e Ele preparou tudo. Então, meus irmãos, quando o casamento ou um pré-casamento, ele é de Deus, Deus ele vai deixando alguns sinais, e a gente precisa estar aptos, sensíveis espiritualmente, para que nós possamos perceber. No casamento, do mesmo modo, né? Chegou a época do casamento, nós tínhamos que casar. Eu falei, meu Deus, e agora? A gente noivamos em dezembro de 2018, né? Casamos em agosto de 2019, e a gente tinha gastado um dinheiro, as nossas economias tinham tido tudo para o noivado. Aí eu falei, e agora? E a gente tinha esse sonho de casar na igreja, né? A mulher de velho de nada, Ana Lúcia, até mais do que eu falei, vamos orar, que Deus vai prover. Irmãos, foi bênção. Nós casamos numa igreja, apesar que foi nós que decoramos, né, eu e ela, eu como ajudante dela na decoração, mas a mão de Deus, meus irmãos, ela estava presente no nosso período que antecedeu o nosso casamento, e foi uma coisa fantástica. Nós casamos com decoração, chamamos músicos, o músico aí é famoso e não sei o que, e a gente foi indo, e a igreja decorada, o vestido da Ana Lúcia, o cartão estourou, enfim, mas deu tudo certo. Mas a gente observou os cuidados do Senhor no nosso casamento. Nós noivamos, casamos no buffet, né? Foi bênção, né? Nós demos lugar ali, foi uma bênção. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando o casamento, ou quando o futuro casamento, ele é do Senhor, Deus, ele cuida dos seus, né? Eu sei que aqui o público, a maioria já é casado, mas nós temos muitos jovens aí que nos assistem. Então atente para os sinais que Deus Ele irá lhe conceber no período que antecede o casamento. Então Deus, meus irmãos, quando nós estamos no centro da sua vontade, e estamos planejando segundo a sua vontade, Ele cuida dos seus, amém? E o segundo ponto, meus irmãos, um futuro casamento, para ele ser direcionado por Deus e se concretizar, será necessário que antes dele haja santidade ao Senhor. O texto diz, igreja, que antes de Boaz tomar Ruth por casamento, Noemi pediu para que Ruth ela fosse a eira, Noemi pediu para que Ruth ela se banhasse, colocasse os seus melhores vestidos, se perfumasse e descesse a eira para ali ter um encontro com Boaz. E assim Ruth o fez. Quando Ruth chegou à noite na eira, e a eira aqui, meus irmãos, era um local de terra batida, né, ou de terra batida ou cimentada, usado muitas das vezes para limpar os cereais que ali se colhiam. E alguns eruditos vão dizer que esses locais, essa eira, eles eram usados como prostíbulo, tendo em vista que aqui nós estamos no período de juízes, onde cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Então, quando Ruth, meus irmãos, ela chega na eira, o texto diz que Boaz já havia comido e bebido, e estado com o coração tanto alegre. Em seguida, após esse banquete, a Bíblia diz que Boaz, então, ele se deitou ao pé de uma meda, ou seja, a um monte de feixe de cereal. Com Boaz já em descanso, o texto diz que chegou Ruth de mansinho, e descobriu-lhe os pés e a deitou. E aqui, meus irmãos, estudiosos também diz que o ato de Ruth descobrir os pés de Boaz tinha por significado uma petição de casamento por parte de Ruth. E o texto diz que pela meia-noite, assustando-se, sentou Boaz, e eis que Ruth, ela estava deitada aos seus pés. E Boaz disse: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. E o verso de número 14, meus irmãos, para concluirmos, aqui diz que ficou após esses acontecimentos aqui, Ruth deitada aos pés de Boaz, até pela manhã, quando se levantou antes que pudesse reconhecer um ao outro, e assim voltou para a casa de sua sogra. Moody, no seu comentário aqui de Ruth, ele diz que essa perícope aqui,
Os registros, eles estão claros, tanto de Ruth como Boaz, que eles não tiveram nenhuma insinuação desagradável que ferisse o propósito do casamento. Ou seja, a narrativa nos mostra claramente aqui que não aconteceu nenhuma prática pecaminosa antes do matrimônio entre Boaz e Ruth. E o que o Senhor, meus irmãos, revela-nos através dessa perícope é que o crente, quando ele é fiel a Deus, é que o crente, quando ele teme ao Senhor, o crente, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se corrompe para a prática do pecado. O crente, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fere os mandamentos do Senhor. O crente, meus irmãos, quando ele é cheio da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus, ele rejeita a imoralidade. O crente, quando ele é cheio do Espírito de Deus, ele rejeita a carnalidade. Quando o crente, meus irmãos, ele está na centralidade de Deus, quando o crente, ele está na direção de Deus, quando o crente, ele está na plenitude do Espírito Santo, ele não se deixa ser levado pelo pecado, ainda que o contexto ao qual ele encontra-se seja desfavorável. Meus irmãos, a eira era um ambiente propício para que houvesse o pecado. Boaz já havia bebido e comido, e estava ali com o coração alegre. O fato de ambos, tanto Ruth como Boaz, estarem ali deitados no mesmo local, o fato ali de já ser noite, ou seja, um possível horário propício para que ambos pecassem, não foram suficientes para a prática do pecado sexual antes do casamento. Igreja de Cristo, um contexto desfavorável, seja lá em qual situação for, não tem poder para conduzir o crente ao pecado. Se você está prestes a casar e as circunstâncias que você está vivendo estão lhe conduzindo à prática pecaminosa, peça que o Espírito Santo de Deus te direcione para a santidade. Se você está no trabalho, na faculdade, na sua casa, na sua família, seja lá em qual lugar for, e algumas situações têm tentado te levado ou te conduzir a uma prática pecaminosa, ore ao Senhor, rogue ao Senhor, clame ao Espírito Santo de Deus para que Ele te direcione ao caminho da santidade. Como nós dissemos, meus irmãos, o crente que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, o crente que ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o crente que ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro, este crente, ele está apto para rejeitar o pecado. O crente que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, este crente, ele está pronto, preparado para dizer não para o pecado, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, meus irmãos. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, verso 37 da carta de Paulo, a carta aos Romanos, onde neste texto o apóstolo, ele está tratando acerca da justificação em Jesus, ele afirma que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo, meus irmãos, nós podemos vencer o pecado. Com Cristo, meus irmãos, nós podemos vencer o inimigo. Com Cristo, meus irmãos, nós já somos mais que vencedores, porque Cristo já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos livres para adorar e glorificar ao nome santo do Senhor, em nome de Jesus. E para concluir, meus irmãos, a nossa ministração dessa noite, eu gostaria de compartilhar o último e terceiro ponto com a igreja. Igreja, se nós fizermos tudo o que aprendemos aqui esta noite, e colocarmos em prática tudo o que Deus nos falou através da sua palavra, que foi o seguinte, que para termos êxitos nos nossos projetos, nós precisaremos primeiro, que seja necessário antes de qualquer decisão, planejar, e planejar sempre na direção de Deus. Segundo, depois que planejou-se segundo a vontade de Deus, entregue esses sonhos, entregue esses projetos, entregue esses objetivos ao Senhor. Terceiro, tema ao Senhor, meus irmãos, na caminhada desses sonhos. Caminhe, meus irmãos, a passos de santidade
na direção desses objetivos. Caminhe, meus irmãos, em passos de fidelidade ao Senhor, na direção desses propósitos. Meus irmãos, se assim nós os fizermos, nós seremos abençoados, e tudo quanto fizermos, prosperaremos no poder que há no nome de Jesus. Repare que a Bíblia diz, meus irmãos, que após esses atos de fidelidade aqui, de Ruth, de Noemi e de Boaz, a Bíblia diz que após esses atos de santidade, a Bíblia diz que após esses atos de obediência ao temor, tanto Ruth como Boaz, diz o texto no capítulo 4, verso 13, que tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que lhe concebesse. Então teve um filho, que se deu por nome Obed. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, os propósitos dos três envolvidos aqui na história, Noemi, Boaz e Ruth, eles cumpriram aqui, através da vida do nascimento de Obed, que deu assim a continuidade a uma linhagem familiar, que se não fosse, meus irmãos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela teria assim sido esquecida. Lembram-se, meus irmãos, do início da mensagem, quando eu falei que uma família, se ela não pudesse suscitar descendência, ela teria algumas complicações. Lembram lá no início da mensagem? A falta de identidade, a exclusão da sociedade, o preconceito, a preocupação com uma futura herança, a desesperança com relação à posteridade de sua família. Lembram? Pois é, Deus pôs um fim nesses obstáculos, pois Ruth, a moabita, deu luz a Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, ao qual a sua posteridade deu a luz ao maior dos homens da história, que foi Jesus, o nosso Senhor. O plano aqui, meus irmãos, deu certo. A bênção, ela foi alcançada. O objetivo, ele foi alcançado. E a graça de Deus se fez presente aqui na vida do povo de Israel. Meus irmãos, através dessa ministração, Deus, ele nos chama para a prática do planejar segundo a sua vontade. E se dentro desses planejamentos, e se dentro desses projetos, nós, meus irmãos, permitimos que o Senhor, ele se faça presente, se nós permitirmos que o Senhor, ele cuide dos nossos projetos, meus irmãos, nós seremos abençoados no poder que há no nome de Jesus. Meus irmãos, antes de tudo, planeje com o Senhor na direção dos seus projetos, planeje com o Senhor na condução desses propósitos, e certamente você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida, amém? Eu queria convidar os irmãos para que nós possamos assim orar.